Evangelho de João, capítulo 15. Vamos ler até o versículo 5. Evangelho de João, capítulo 15, até o verso 5. Diz assim a palavra de Deus: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém. Pai, obrigado pela tua palavra que podemos ler nessa noite. Ó Senhor, a palavra que nos alimenta, que nós carecemos, meu Deus, como nós acabamos de ler, a palavra que nos limpa, a palavra, meu Deus, que nos alimenta, nos fortalece, a palavra, meu Deus, que às vezes nos corta com o objetivo de frutificarmos. Esse, meu Deus, é o objetivo, que a tua palavra pregada nessa noite dê fruto, que não fique apenas no âmbito mental, mas que ela caia num terreno fértil e que frutifique, meu Deus. Para isso eu te peço que o Senhor, desde já, derrube, meu Deus, todas as barreiras de entendimento, todas as distrações. Ó Deus, que o teu povo possa ouvir com os ouvidos espirituais e que o Espírito Santo, meu Deus, me use de maneira poderosa, especial, segundo a tua boa vontade, para que eu possa ministrar essa palavra e todos nós sejamos abençoados. Assim, eu oro, meu Deus, com meus irmãos, te agradecendo por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos, podem sentar. Irmãos, há momentos na vida que as coisas não dependem de nós. Simplesmente assim. Há momentos na sua vida, coisas que não dependem de você. Seja um diagnóstico, um pai que leva um filho, uma filha, um médico. Como nós lemos na palavra, né, o pai que levou o seu filho a Jesus e dizendo: Senhor, eu já fui em tudo quanto foi lugar. Se o Senhor pode alguma coisa, nos ajuda. O pai, nesse momento, diz: olha, eu já não tenho mais o que fazer, já não depende de mim. Eu coloco nas tuas mãos. Então, como nós, às vezes, ouvimos um diagnóstico e não depende de nós, deixamos nas mãos dos médicos, mas tem vezes que também não depende mais dos médicos. Às vezes os médicos chegam e dizem: olha, eu não tenho mais o que fazer. Volta para casa, leva, porque eu não tenho mais solução. Coisas, irmãos, que fogem do nosso poder. E isso angustia o ser humano. Porque quando ele não tem poder e domínio sobre alguma coisa, ele fica inquieto. Quando não há mais o que fazer. Então, há momentos na nossa vida que as coisas não dependem de nós. São nesses momentos, em que Deus mais se agrada de fazer, nos ensinar, os momentos mais propícios para que a gente também se atire nos braços de Jesus. Como o pai que eu disse aqui, o exemplo da Bíblia, ele se atirou nos braços de Jesus. Jesus disse: se podes, tudo é possível ao que crê. Ele diz: eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. O pai, nesse momento, ele se lança nos braços de Jesus. E nós, nesses momentos, também nos atiramos nos braços de Deus, porque nós não temos mais o que fazer. Como se você estivesse quase se afogando, ou como se você estivesse no incêndio e aparece um bombeiro ou um salva-vidas, você não quer nem saber, você se lança nos braços dele,
porque você entende que não tem mais o que você fazer, e você então se lança, confia naquele que está ali com capacitação, condições para te ajudar. Então, nesses momentos, Deus, Ele age porque nós nos lançamos nos seus braços. Quando nós passamos por dificuldades, nós buscamos mais. Nesses momentos em que a gente reconhece que não tem mais o que fazer, nós não atrapalhamos, nós deixamos Deus agir. E aí, quando nós não atrapalhamos, irmão, já é muita coisa. Então Deus, Ele usa esses momentos, são os momentos mais propícios, os momentos em que Deus nos carrega no colo, porque Ele nos vê nessa situação e Ele nos ajuda, nos levanta, é Ele em quem nós confiamos nesse momento. E Jesus, aqui na passagem que nós lemos, Ele quer mostrar como é importante depender dEle. E Ele usa um exemplo que muitos, a maioria, ia entender. Ele usa a videira, Ele usa a figura do agricultor, da vinha, algo que era muito conhecido para o povo naquela época, e Ele então quer mostrar, assim como eu creio que hoje Ele quer mostrar para nós que sem Ele nada nós podemos fazer. Lá na Bíblia, naqueles tempos, era tão comum, né, as vinhas, os vinhedos eram muito conhecidos. Não sei se você lembra lá na passagem que os espias vão verificar a terra, eles voltam com evidências, né, dos frutos, e era tempo da colheita das uvas, e eles voltam com um cacho de uvas, eles cortam de uma vinha, né, um pedaço, um tronco lá, e eles trazem ela, né, ombro a ombro, carregada num pedaço de pau, porque os vinhedos de Israel, da Palestina, são até hoje famosos. Irmãos, há relatos de cachos de uva com 7 quilos. Imagina, a sua mulher fala para você ir no sacolão e compra um cacho de uva. Aí você vem com 7 quilos de uva. Uvas do tamanho de uma ameixa. Foi isso, e por isso chamaram o Vale de Escol lá naquela passagem, justamente por causa do cacho das uvas. Então eles conheciam muito bem, era muito comum, se você falasse, talvez a planta mais apreciada, mais usada na Bíblia, é a videira, a vinha, a uva, muito importante, porque muitas pessoas tinham dos vinhedos o seu principal sustento. Bastava uma vinha para que ele vivesse exclusivamente disso, tamanha a importância dessa planta. E elas eram tão importantes que quem plantava, quem cuidava dela, era dispensado do serviço militar. Lá em Deuteronômio, capítulo 20, versículo 6, você vai ver essa evidência. Era dispensado do serviço militar. Então Jesus usa coisas muito conhecidas para ilustrar, para mostrar a importância que ele tinha naquele contexto e que ele tem hoje, mostrando para nós, querendo nos mostrar que é essencial viver e depender exclusivamente dele. E como poderia ser diferente, como poderíamos viver sem a provisão e a direção de Deus. Para ilustrar, queria que você abrisse no livro de Atos dos Apóstolos, um pouquinho à frente, no capítulo 17, uma passagem que ilustra a nossa dependência de Deus. Diz assim, Atos 17, no versículo 24 ao 28, diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Deus é quem dá tudo, vida, respiração e tudo mais.
de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura, tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Veja 28. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Então veja o que Paulo diz em Atenas, aqui no livro de Atos. Deus é quem deu a vida, a respiração e tudo mais. E diz que nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Então, como poderíamos viver fora dele? Como poderia haver vida sem essa presença de Deus, sem essa direção, já que é ele que nos deu tudo e através dele, nele é quem nós nos existimos e nos movemos. Então, como viver sem essa provisão e sem essa direção? Não tem como. E nós vivemos hoje, parece até antagônico, né? Contraditório, porque nós vivemos numa época em que as coisas são autônomas. Não somente as pessoas querem autonomia, mas as coisas agora também querem ser autônomas. Os carros querem ser autônomos. Daqui a alguns anos, irmãos, você vai pegar um táxi ou um outro meio de transporte e não vai ter mais um motorista lá. O carro vai ser autônomo. Já tem alguns aí em teste. De vez em quando mata alguém, mas isso é detalhe, eles vão se aperfeiçoando. Mas é inteligência artificial, é autonomia. Então, talvez daqui a alguns anos, ou umas décadas, os aviões façam um trajeto sozinho, somente por uma inteligência artificial. Talvez alguma igreja engraçadinha queira substituir o pastor ou o pregador por um pregador artificial, algum algoritmo, né, que pegue os versículos na Bíblia, porque eles vão aprendendo por si mesmos, né? E você já vive essa realidade hoje? Ou você acha que o Facebook não aprende com a postagem que você coloca, com aquilo que você curte, e ele acaba te sugerindo, né, produtos e outras postagens e assuntos também muito parecidos. Autonomia, irmãos. Não precisa mais alguém ficar lá atrás dele sugerindo alguma coisa para você. Então, o mundo caminha para uma autonomia e as pessoas também querem autonomia. Mas Jesus diz aqui o que? Sem mim, nada podeis fazer. Parece contraditório, não é? Porque vivemos nessa época em que cada vez mais se busca autonomia. E para os que creem que é fundamental a direção de Deus, de Jesus, para nós, sem o Espírito Santo, não tem como ter essa direção, sem ter essa presença, sem ter esse alimento. Então, o Espírito Santo é fundamental para que isso aconteça. No Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 17, palavras do Senhor Jesus diz: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, veja, o mundo não pode receber a direção do Senhor Jesus, não pode receber porque não pertence a Ele, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis. Jesus está dizendo para os seus discípulos: vós o conheceis porque Ele habita convosco e estará em vós. Então, a presença do Espírito Santo é fundamental para essa direção, para essa dependência. E quem tem essa presença? Os cristãos. O Espírito Santo não está no mundo porque ele não vê, nem o conhece, mas os cristãos, como diz Paulo em 1 Coríntios, aquele que se rende ao Senhor é um Espírito com ele. Então, passamos a ser um com o Espírito Santo. Então ele nos guia. Então é fundamental essa presença. Mas nós também, por termos a velha natureza,
De vez em quando pode acontecer uma batalha, porque eu, como humano, ainda quero autonomia, mas a palavra diz que eu devo depender de Jesus. E aí, quando me converto, pode ser que queira acontecer dentro de nós, esporadicamente, um conflito. Veja o que Jesus disse lá em Lucas, capítulo 9, versículo 23. Lucas, capítulo 9, verso 23, também uma passagem muito conhecida por todos. Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Então, não pode haver conflito quem quer seguir Jesus, porque ele disse para todos: quem quiser vir a mim, e aí, voltando ao convite, vinde a mim aqueles que estáis cansados. Para você ir a ele, você precisa negar a si mesmo. Então, o conflito de querer ser autônomo e seguir Jesus não pode, concomitantemente não pode existir. Mas esporadicamente pode ter um conflito. O que não pode haver é uma batalha constante do que eu quero e do que Jesus quer me guiar. Então, de fato, sem ele, nós vimos, nada podemos fazer. Aliás, a igreja não pôde começar sem o Espírito Santo, porque ele disse: olha, fiquem aqui até que vocês sejam revestidos de poder, e aí sereis minhas testemunhas. Então a igreja só começou com o Espírito Santo. Então, de fato, nós, igreja, sem ele, não podemos fazer absolutamente nada. E aí, irmãos, é que nós precisamos ver o que pode acontecer conosco, e fatalmente acontecerá, se não tivermos essa direção, essa presença de Jesus. Porque sem a sua direção, nós nos perdemos. O homem precisa de alguém que o conduza. O homem largado à sua própria sorte, se não tiver a direção de Deus, ele caminha a passos largos para a destruição. Então, se ele não tiver alguém que o conduza, ele se perde. Veja o que Isaías disse lá no capítulo 48, no versículo 17. Isaías capítulo 48, versículo 17. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Então, Deus é quem guia, Deus é quem nos mostra o caminho que devemos andar. Se Deus não mostrar, nos perdemos. Se Deus não mostrar, vamos para a ruína, para o precipício, destruição. É assim que caminha a humanidade que não conhece a Deus. Nós não fazemos mais parte dos perdidos. O que diz Lucas, capítulo 19, versículo 10: o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Meu irmão, você não é mais perdido. Você não faz mais parte desse grupo, porque você foi achado. Então, nós antigamente vivíamos como meio que perdidos, correndo o risco, de ir ao precipício, de morrer sem conhecer a Deus, mas pela sua graça e misericórdia, Ele nos alcançou, nos converteu e agora Ele nos conduz, porque sem Ele nós não podemos ir a lugar algum. Então, sem essa direção, é difícil tomar uma decisão. Irmãos, a maioria dos homens que tem que tomar decisões, eles fazem isso depois de ouvir, depois de avaliar, depois de receber um apoio, depois de receber uma direção, um aconselhamento, e aí eles então tomam a decisão. Mas se você não tiver essa orientação, a chance de você errar é enorme. Então, sem a orientação,
fica difícil acertar. Veja o que diz o Evangelho de Mateus, no capítulo 23. Evangelho segundo Mateus, capítulo 23, do verso 8 ao 10. Diz assim: Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Essa palavra guia é como um professor. Você que faz faculdade ou já fez, chega lá no final do curso, você tem talvez uma monografia, um projeto final, alguma coisa para fazer, e você não faz assim, né? Faz aí. Você tem uma figura para te ajudar, que é chamada normalmente de orientador. Já viu isso? Você, quando chega no final e vai fazer o seu trabalho, você tem que ter um orientador. E normalmente é um professor experiente, é um cara que vai te ajudar. Vai te dizer, olha, faz desse jeito, vai por esse caminho, isso aqui está errado, não, vem por aqui. Então, é um professor. É como o Senhor Jesus é relatado aqui como guia, é quem nos ensina, quem nos mostra o caminho. Então, irmãos, caminhar sem orientação é difícil. A chance de erro e de se perder é enorme. E essa palavra que ele diz aos discípulos, ele diz: vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho dito. Até para você tomar direção, se você tiver algo que impeça a sua visão, que tire, né, o seu poder de visão, fica difícil. Então, a palavra dele nos limpa e ilumina o nosso caminho. Então, com tudo isso, orientação, com visão clara, com caminho iluminado, fica mais fácil de tomar decisão, fica mais fácil de não se perder. Então, é por isso que Jesus está aqui dizendo: sem mim vocês não podem fazer nada. Irmãos, o que é melhor, eu te pergunto, ser a ovelha encontrada? Lembra a passagem lá em Mateus 10, se não me engano, da ovelha perdida, em que o pastor larga as outras 99 e vai em busca da perdida? Ok. Talvez você possa dizer, eu quero ser a ovelha perdida. Mas a ovelha, quando se perde, ela, quando é encontrada, pode estar machucada, pode estar ferida, pode estar doente, né? As consequências dessa sua perda, embora ela seja encontrada com vida, ela pode ter consequências. Então, melhor do que ser a ovelha encontrada, é a ovelha que nunca se perde. Melhor para você é ser a ovelha que nunca se perde. Deus vai atrás da ovelha perdida? Vai. Mas é melhor, irmãos, ficar ali no aprisco, junto com as outras 98. Porque a 100ª, quando voltar, pode vir toda arrebentada. Pode não ter mais o mesmo convívio com as outras, porque ela se perdeu, saiu do aprisco e se machucou, se feriu. Como Davi diz lá no Salmo 23, no versículo 6, que você conhece também, o final do Salmo 23, que é um salmo em que Davi se coloca na posição de ovelha, ele diz: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Davi, que conhecia bem a ovelha, ele, quando faz o salmo, ele não escreve nenhum desejo de se perder, nenhum desejo de sair do aprisco. Muito pelo contrário, ele diz: é aqui que eu vou ficar para sempre. Eu não quero ser a 100ª, eu quero ficar com as 98. Para sempre, quero ficar aqui, porque aqui eu sei que eu tenho um pastor bom, um Senhor bom, que vai cuidar de mim e nada vai me faltar. Então, sem Jesus, sem a sua direção, nós nos perdemos. Outro ponto que pode acontecer é que,
se ele não nos alimentar, morremos. Ele diz aqui que aquele fruto que aquele ramo que não dá, ele corta. Alguns que dá, ele dá uma podada para dar mais ainda, mas aquele que não dá nenhum, ele corta e lança fora. Mas o fruto que está nele, como ele diz, permanecer em mim, esse é o que dá fruto. Então, o que permanece em Jesus, outro aspecto que ele diz, é que se você quer se manter alimentado, firme, com energia, fique nele. Fique pegado nele, se alimente dele, porque é nele que você, um ramo que foi enxertado, é dele que você vai se alimentar. É dele que você vai se fortalecer para frutificar. Então, assim como um membro amputado, o ramo fora da videira, do tronco, não tem como produzir fruto. Então, é importante a permanência e a dependência de Jesus. Como nós falamos aqui no domingo, Jesus, quando enviou os 12 discípulos, ele enviou, né, e disse para eles assim: olha, vocês não vão levar nada, nem bordão, nem alforje, não vão levar nada, não vão levar dinheiro, não vão levar nada. Dependam exclusivamente de mim. Então, Jesus já estava dando, né, a dica de que nós devíamos depender dele. E nós, então, se queremos nos manter firmes, alimentados, precisamos estar ligados a ele, a videira verdadeira, não um membro amputado. Um membro do corpo fora apodrece, não tem vida, não é? Então, o Senhor Jesus é que nos alimenta. Então, para fazer qualquer atividade, o corpo precisa de energia. Para que você possa se exercitar, até mesmo para você respirar, você consome energia. Infelizmente não emagrece, senão eu ficava só respirando. Mas até para respirar, gasta energia. Para qualquer atividade. Como eu disse, a igreja, para poder sair e testemunhar, ela precisou da capacitação. Então, sem o Espírito Santo, não dá para ser igreja. Sem o Espírito Santo não dá para caminhar, não dá para andar nessa vida, não dá para tomar decisão. Se você não estiver nele, você morre. Você vai gangrenar. E aí ele vai cortar fora. E você sem vida vai apodrecer, morrer. E veja o que diz o primeiro livro dos Reis, no capítulo 19. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Nos versículos 7 e 8. 1 Reis 19, versos 7 e 8, diz assim: voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Irmãos, eu sempre que li essa passagem, eu ficava admirado. Eu falava assim: nossa, que pão maravilhoso. Ele comeu o pão ali que o anjo preparou para ele, e ele comeu e sustentou 40 dias e 40 noites. Elias comeu um pão milagroso, mas você e eu comemos do pão da vida. Jesus é o pão da vida. Como aquele pão sustentou Elias por 40 dias e 40 noites, mas depois ele teve fome. Jesus é quem nos alimenta espiritualmente para nunca mais termos fome. Se você sair desse alimento, se você sair desse tronco, você vai desfalecer. Lembra que eu preguei, não sei se foi no domingo de manhã, ou no outro dia aí, que Jesus se preocupava com os que iam, né, pelo caminho, para que eles não desfalecessem pelo caminho, e se preocupou em dar comida a eles. Jesus se preocupa que você tenha energia, que você tenha força. Agora, fora dele, irmãos, não tem como se sustentar, não tem como se manter de pé. E antes da salvação,
nós éramos considerados pela palavra estúpidos. Não fique chateado comigo, não estou te chamando de estúpido, mas é a palavra de Deus. Veja o que diz o Salmo 107, no versículo 17 até o 20, um salmo que ilustra o exílio, a volta do exílio da Babilônia, um salmo que diz que Deus salva de todas as tribulações. Veja só o que diz o versículo 17 ao 20. Os estultos, ou seja, estúpidos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, serão afligidos. A sua alma aborreceu toda sorte de comida e chegaram às portas da morte. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Aquele que estava afligido e pela sua estupidez, longe de Deus, ainda que tivesse comida na sua frente, ele se aborreceu, nada ele tinha vontade de comer. Mas quando clamou a Deus na sua angústia, Deus deu a ele um alimento, que com certeza não foi uma picanha. Deus deu a ele um alimento que o livrou de todas as suas tribulações. Então, irmãos, aquele que se afasta de Deus, que está longe, é considerado pela Bíblia como um estúpido e faminto, porque tem fome, mas não sabe do que. Nada do que lhe oferecem é capaz de saciá-lo e de sustentá-lo, mas ao clamar a Deus, Deus o livra das tribulações. E por último, se Ele não nos ajudar, nós somos derrotados. Se nós não tivermos a ajuda de Jesus, nós somos derrotados, porque eu e você, sem Jesus, não conseguimos batalhar. Nós somos facilmente vencidos. E todos nós temos batalhas diárias. Aí dizem, que a gente tem que matar um leão por dia, mas a gente tem que matar mais do que um. Além do leão do imposto de renda, você tem que matar um monte de leão para poder viver, principalmente aqui no Rio de Janeiro. Então, batalhas diárias nós sofremos, mas se Ele não for conosco, nós acabamos derrotados. Nós vamos acabar mal, porque o desejo do inimigo é exatamente nos derrotar. A palavra Satanás significa adversário, ou seja, ele é seu oponente, ele está do outro lado. O objetivo dele é te derrotar, é vencer você. E várias vezes o povo de Deus sentiu como é ficar sozinho e indefeso. No primeiro livro de Samuel, nós já estamos acabando, no primeiro livro de Samuel, lá no capítulo 12, Samuel, capítulo 12, do versículo 8 ao 10, olha só o que diz: havendo entrado Jacó no Egito, clamaram vossos pais ao Senhor, e o Senhor enviou a Moisés e a Arão, que os tiraram do Egito e os fizeram habitar neste lugar. Porém, esqueceram-se do Senhor, seu Deus, então os entregou nas mãos de Sísera, comandante do exército de Azor, e nas mãos dos filisteus e nas mãos do rei de Moabe, que pelejaram contra eles. Quem esteve comigo aqui na escola bíblica ouviu exatamente sobre essa passagem, em que Jael, uma mulher, nessa época era Débora, a juíza. Jael, uma mulher, mata Sísera. Ele, esse comandante de Azor, livra o povo desse jugo, dessa opressão, porque o povo, quando se voltava contra Deus, ele era abandonado. Deus os deixava e usava aqueles que estavam ao seu redor para os oprimir. Então Israel sabia e conhecia muito bem, falamos que isso era um ciclo, foi um ciclo na vida do povo de Deus, em Juízes, em que eles desobedeciam, e aí vinha a opressão, clamavam a Deus, Deus levantava um juiz, e aí libertava o povo. Mas, durante a opressão, o povo vivia
sozinho, e aí, quando se voltava para Deus, ele enviava o socorro. Débora foi a juíza nessa ocasião, mas houve outros 12 juízes que livraram o povo de Deus quando eles eram oprimidos. Mas há um momento, no momento da desobediência, há um momento da solidão, há um momento em que você não tem mais a ajuda de Deus, e aí você é derrotado, você é oprimido, você é atacado. Mas o que o segundo livro das Crônicas nos diz, que eu também mencionei isso no final de semana, uma passagem do rei Ezequias, segundo livro das Crônicas, capítulo 32, verso 8, o que Ezequias diz para o povo: com ele está o braço de carne, falando de Senaqueribe, mas conosco o Senhor. Com eles, quem está os ajudando? O braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. Então, Deus é que está contigo para guerrear a sua guerra. Deus não está contigo para guerrear a guerra do irmão. Ele guerreia dele com ele, mas a sua, Deus está contigo para guerrear a sua guerra. Então o povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Então, irmãos, Deus nos ajuda para que a gente possa vencer. Às vezes nós perdemos, como o povo perdia, uma batalha ou outra, morriam alguns, mas a guerra, a vitória é certa. É o que a palavra diz, o inimigo já está derrotado. Mas ao longo desse caminho, podemos, sofrer alguns ferimentos, alguns reveses, mas Deus é que está conosco para guerrear. Agora, se nos afastarmos dele, nós somos derrotados. Aí não tem nenhuma alternativa. Então, irmãos, para finalizar o que eu queria dizer, deixa Jesus guiar a tua vida. Se lance nos braços dele, confie nele completamente. Se você chegou ao ponto de que você não tem mais o que fazer, sabe, há pontos na nossa vida em que você reconhece que, assim, eu reconheço que não tem mais o que fazer. Eu não quero mais lutar, não quero mais perder meu tempo. Senhor, vou me lançar nos teus braços. Faça isso, confie nele, deixe que ele te fortaleça, deixe que ele te ajude, que ele te alimente, que ele te sustente, deixe que ele faça tudo e seja tudo para você, porque sem ele, como ele mesmo disse, nada podemos fazer. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Irmãos, não sei, sinceramente não sei, se há alguém aqui nessa noite que está passando por uma situação semelhante, de chegar a um ponto na sua vida com algum problema e dizer: olha, eu não tenho mais o que fazer, não depende mais de mim, não quero mais lutar, não quero mais tentar. Senhor, está nas tuas mãos agora. Eu desisto de lutar, desisto de ser teimoso, eu não quero mais a minha independência, a minha autonomia, quero depender de Ti. Senhor, toma em Tuas mãos o meu problema. Vem aqui à frente, vamos orar juntos. Peça a Deus para que Ele te fortaleça, para que Ele te ajude, para que Ele te sustente. E entregue, se lance nas mãos dEle, nos braços dEle. Se lance nos braços de Deus como uma criança, um filho que confia no seu Pai. Vamos orar. Ó Deus, obrigado pela Tua palavra nessa noite. Uma palavra, meu Deus, de fortalecimento, de ânimo, como Ezequias deu a palavra ao povo, dizendo que com os inimigos, os assírios, está o braço de carne, mas conosco o braço do Senhor, a quem somente Ele pode nos ajudar nas nossas guerras. Somente Ele pode nos ajudar quando nós
Humanamente não temos mais o que fazer. Meu Deus, esses teus filhos que vieram aqui à frente, reconhecem, Pai, que chegaram a um momento em que não depende mais deles, não há nada mais que eles possam fazer. Mas também, meu Deus, reconhecem que não querem mais lutar e não querem mais tentar seus meios próprios, mas querem se lançar nas tuas mãos, confiando no Senhor completamente. Meu Deus, eu não sei qual é o problema, não sei se é saúde, não sei se é casamento, se é profissão, não sei, meu Deus, Tu sabes. Mas, ó Pai, toma as vidas dos meus irmãos aqui, recebe-os, Deus, nos Teus braços, como uma criança se lança nos braços do seu pai, confiando que o pai vai guardar e cuidar dela. Meu Deus, guarda os meus irmãos, guarda todos eles na Tua poderosa mão, ajuda-os nas suas guerras, fortalece, meu Deus, protege, os alimenta, ó meu Deus, ser com eles, Senhor, ensina a eles o caminho, Pai. Ó meu Deus, às vezes andamos, ó Pai, em caminhos, mas estamos no caminho errado. Meu Deus, que os Teus filhos possam ouvir a Tua voz e seguir o caminho que o Senhor tem preparado para eles. Abençoa cada um dos meus irmãos, Pai. Assim eu oro com eles, por eles, pedindo a Tua bênção, em nome de Jesus.